Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Projeto de Redes de Computadores. Nesta aula vamos abordar sobre redes pessoais. Como objetivos, no final da aula, você deverá saber montar uma rede pessoal e fazer um levantamento de carga. A bibliografia utilizada para esta aula é o Manual Prático de Redes, do professor Laércio Vasconcelos. Nós aqui estamos usando a metodologia top-down. Para esta aula, nós enquadraríamos todas as 4 fases neste tema. Segundo dados da Microsoft, cerca de 90% das pequenas empresas no Brasil possuem entre 3 a 8 computadores. Portanto, é bastante comum encontrar e implantar redes com configurações básicas, formadas por um servidor de acesso à internet e fornecendo compartilhamento a arquivos e impressoras, além dos demais outros computadores, normalmente todos ligados num equipamento de distribuição, switch. E quanto ao acesso à internet, é muito comum que seja feito por um modem roteador e não somente pelo servidor. Esse tipo de rede dá bastante vantagem, porque compartilha o acesso à internet, permite o compartilhamento de recursos como impressoras e outros computadores e também o compartilhamento de arquivos. A maioria das redes domésticas ou redes de pequenas empresas é quase que um sinônimo de rede ponto a ponto. Estas redes são indicadas para pequenos ambientes formados por uma ou duas salas, onde todos os computadores estão bem próximos. Não existe uma regra fixa para o número máximo de computadores que podem ser usados em uma rede desse tipo. Tecnicamente, é possível formar uma rede ponto a ponto usando dezenas de computadores. Entretanto, aparecerão dificuldades de gerenciamento e de segurança, que só serão vencidas com um outro tipo de rede mais profissional, que é o que nós chamamos de arquitetura cliente-servidor. Na rede ponto a ponto, qualquer computador pode operar como servidor. Não existe, portanto, a obrigatoriedade do uso de um servidor dedicado, apesar de muitas vezes existir uma rede que exige pouca manutenção. Não é necessário um profissional exclusivamente dedicado para administrar a rede. Os sistemas operacionais, como o Windows, por exemplo, e também algumas versões do Linux, já trazem toda a parte de configuração de software para esse tipo de rede. E, para tornar o projeto bem simples, já existe um assistente de configuração que ajude a fazer essas configurações automáticas. No caso de nós termos uma rede do tipo cliente-servidor, precisamos de um sistema operacional adequado a esse tipo de rede, né? Nas redes cliente-servidor, as estações de trabalho acessam os recursos disponíveis em um servidor dedicado. Este servidor ou servidores deve usar um sistema operacional apropriado para esse tipo de rede. No caso da Microsoft, nós temos o Windows NT Server para o servidor e também temos os sistemas operacionais para máquinas clientes, né? A partir do sucessor do Windows NT Server, você tem toda uma configuração e um assistente que permitam definir pontos e endereços para trabalhar com esse tipo de arquitetura. O servidor é operado apenas pelo administrador da rede, usando seus próprios dispositivos de entrada e saída, monitor, teclado e mouse. Ou pode também ser operado a partir de uma estação de trabalho. Então, nessa rede eu tenho que definir as contas de usuários com suas restrições de acesso, né?
O servidor é capaz de gerar relatórios sobre as atividades de cada usuário, o que pode alertar o administrador sobre possíveis tentativas de quebra de segurança. Então, quando tem um número maior de máquinas, o ideal é já trabalhar com a arquitetura cliente-servidor com sistema operacional dedicado. Eu quero destacar aqui que não é o cabeamento que vai definir se eu estou usando uma rede ponto a ponto ou uma rede com arquitetura cliente-servidor. O cabeamento é o mesmo. A configuração dos dois tipos de rede é feito pelo sistema operacional que está implantado. Algumas características são importantes quando estamos configurando o nosso cabeamento, a nossa rede, né? Muitas coisas são restrições de arquitetura de ambiente. Então nós temos que ver cada ponto que eu vou colocar o equipamento deve ter disponível uma tomada elétrica, de preferência em correntes que não estejam ligados em equipamentos que produzam transientes, tipo motores, secador de cabelo e outras coisas. Eu tenho que ter proteções contra interferências. Outra coisa também é tomar cuidado com a ventilação de cada equipamento, evitar colocá-lo no sol, né? E também se preocupar com a segurança. Em redes locais, caseiras, é muito comum a gente ter o problema de paredes. Nós vamos falar isso mais para frente, em que atenua demais o sinal quando eu tenho Wi-Fi e eu preciso tomar providências contra isso. Então, uma das preocupações que nós temos que ter é das restrições de arquitetura e do ambiente. A maioria dos micros hoje já traz na sua parte traseira essa configuração que está sendo mostrada aí, né? Já tem placa USB, paralelas e seriais. Essa figura é do livro do professor Laércio e naturalmente isso pode ter mudado, né? À medida que tenham surgido as evoluções. Portanto, a gente só vai conectar o que for necessário, mas eu tenho todos os acessos na parte traseira do micro. Normalmente, para formar uma rede de 2 micros, precisamos que cada um tenha uma placa de redes e conectá-los através de um cabo apropriado, fazendo as devidas configurações de software. Além das placas de rede, outros meios de comunicação podem ser usados, com maior ou menor eficiência. Conexões por interfaces seriais, paralelas, USB, apresentam um desempenho muito ruim. Vocês podem ver na tabela mostrada aí, né? A tabela mostra quais são as conexões mais usadas e a taxa de transferências típicas, medidas em kilobits por segundo ou megabits por segundo. As portas seriais foram usadas há muitos anos atrás, né, quando não existia a placa de rede. As placas de rede antigamente eram caras e não existia internet. Era, portanto, assim, possível formar uma rede com 2 micros usando a porta serial, mas hoje não se faz isso. A mesma coisa, a interface USB foi criada para conectar múltiplos periféricos aos micros e não para conectar 2 micros entre si. Mas para isso eu preciso de um dispositivo especial chamado Bridge, que é o USB Bridge, que permite fazer a conexão direta entre 2 micros usando a interface USB. Nós temos ainda a maneira de fazer isso com placas Ethernet. Os modems de banda larga normalmente possuem a conexão Ethernet, o que é o padrão, e essa placa veio baratear bastante as nossas conexões, né? A placa Ethernet, que é a nossa placa de rede, já vem com os protocolos necessários a fazer a transmissão. Antigamente nós trabalhávamos com os padrões de 10 megabits por segundo, depois passamos para 100 megabits por segundo e nós hoje temos placas da ordem de gigabit, né? Usado principalmente para servidores de desempenho. Então, o padrão de 10 GB
bits Ethernet que opera com 10 gigabits por segundo. À medida que os computadores se tornam mais rápidos, as conexões também têm que ser mais rápidas. Alguns anos atrás predominavam placas Ethernet de 10 megabits. Hoje predominam redes de 100 megabits e 1 gigabit, que são as conexões que nós vamos achar na maioria dos casos, né? Temos ainda as redes Wi-Fi. As redes Wi-Fi elas foram criadas com o padrão 802.11a, 802.11.b e 802.11.g. O 802.11b oferece uma taxa até 11 megabits. A taxa pode ser menor em função da distância e de obstáculos de propagação nas ondas de rádio, como paredes e móveis. O padrão 802.11a especifica taxas ainda mais altas, chegando a 54 megabits por segundo. Entretanto, foram paradas de fabricar, porque a partir dos meados de 2005 surgiram equipamentos no padrão 802.11g, operando a 54 megabits por segundo, e esse passou a ser o padrão. O próximo padrão, o 802.11, ele passou a operar com 108 megabits por segundo, tá? Por segundo, tá certo? E o ideal é hoje nós fazermos na residência redes Wi-Fi, porque evita todo a estrutura de cabeamento, como quebrar paredes, instalar tomadas, etc. Nas redes locais sem fio, nós trabalhamos com ondas de rádio. Assim, eu preciso ter os dispositivos capazes de perceber essas redes, né? Então, existem placas específicas para tratar isso. O padrão IEE 802.11 para redes locais sem fios, ele trabalha com várias velocidades de frequência. Inicialmente foram lançados o 802.11a e o 811b. Suas características são mostradas na tabela, né? Mas nós, como já falei, temos padrões mais novos. A partir de 2006, praticamente todos os equipamentos já vêm com dispositivos para operar em Wi-Fi. O equipamento no padrão 802.11g opera na faixa de frequência do 802.11b, ou seja, 2,4 GHz, né? Portanto, não necessitam de regulamentações governamentais para serem aprovados. Dependendo da faixa de frequência, tem que ser aprovado, porque existe reserva do governo. Mas essa frequência que essa placa opera é uma frequência pública, utilizando o mesmo método de modulação usando no 802A, e por isso comportam taxas de transmissões maiores. O alcance é o mesmo da 811B. Os produtos 802.11b e 811g são compatíveis. Por exemplo, se um notebook com a placa 802.11b faz contato com outro com a placa 802.11g, esse segundo reduzirá sua velocidade para conversar com o primo mais lento. Hoje nós estamos com equipamentos sempre acima do 811g, que me dá uma taxa de transmissão melhor numa frequência permitida. Montar uma rede doméstica hoje é extremamente barato. Se os computadores tiverem todos já suas placas de rede, né? Normalmente já vem com a placa de rede. Caso tenha que se comprar uma placa de rede, num custo de 20 a 30 reais. Um cabo UCP 10 reais, assim, aproximadamente 10 metros, né? E nós temos aí um hub, pode ser de 8 portas, eles custam 100 reais. Na verdade, hoje a gente usa switches
que é muito mais eficiente e custa o mesmo preço. Nós hoje temos switches extremamente baratos, né, que estão disponíveis no mercado. Portanto, montar uma rede é muito simples. Existe ainda a opção de montar uma rede sem fio. Para montar uma rede sem fio, basta ter um roteador ou switch, né, de Wi-Fi que é disponível. Qualquer papelaria que trabalha com produtos de informática vende esses dispositivos. Eles são muito simples, já vem com um software de instalação, basta ligar um micro ou um laptop por um cabo de uma conexão física, né? E a gente aí faz toda a programação colocando o nome da rede, colocando senha, tá? Na hora de comprar esses dispositivos é que a gente tem que tomar cuidado para comprar ele no mínimo com o protocolo 802.11.b, que trabalha com 2,4 GHz e tem um bom alcance e uma boa capacidade de transmissão, 11 megabits por segundo. Quando nós temos a nossa rede pessoal e queremos ligar para a internet, nós normalmente contratamos um serviço de um provedor de internet que instala na casa da gente um cabo ou mesmo uma fibra ótica, né? Depende da empresa, e normalmente tem um modem. Esse modem vai para um dispositivo que a empresa fornece, esse dispositivo, que é um roteador interno ou um switch, também tem uma entrada para a WAN, né, que é a conexão com o modem, e tem 4 entradas para computadores para vocês ligarem cabos normalmente, né? Esses roteadores normalmente já trazem embutido também a capacidade Wi-Fi, né? Se caso não tenha, você pode comprar um outro dispositivo Wi-Fi e ligar num desses conectores aí para computadores. Então é muito simples fazer esse tipo de instalação. O único problema que nós temos às vezes é de sombra de alcance do Wi-Fi, e aí nós temos que ter outro tipo de estratégia. O nosso equipamento de entrada é o nosso gateway da nossa rede, né? Então nós podemos também configurar os nossos pontos de Wi-Fi como de access point, né? Vocês podem ter outros dispositivos, outros switches de Wi-Fi trabalhando com access point e com isso eliminar as áreas de sombra. Existe a alternativa também de nós ligarmos em rede local, com cabeamento em rede local, toda a estrutura de access points. Com isso vocês têm várias subredes, uma colocada para cada access point, né? Dessa maneira eu consigo ampliar a minha rede independente de obstáculos que diminuam o alcance. Quando nós contratamos uma empresa provedora de internet, ela hoje já determina os planos, o plano de contratação. Nós temos coisas que variam de alguns megabits e até 100 megabits, 200 megabits já está sendo oferecido por algumas empresas, e a tendência com o 5G é a gente passar para mais, né? Normalmente isso é suficiente para uma casa porque as coisas não estão totalmente ligadas. Entretanto, nós vamos verificando uma tendência de saturação nessa carga, porque com novas tecnologias, né? Hoje dentro do Wi-Fi todo mundo coloca seu terminal celular, e uma família normalmente com 4 pessoas vai ter no mínimo 4 celulares. Nós temos terminais de tablet, nós temos equipamentos sem fios, nós vamos ter muita coisa hoje de internet das coisas, né, que vai colocar esses equipamentos, impressoras sem fio, scanner sem fio,
né, vídeos e também as Smart TVs. Nas Smart TVs a gente pode considerar uma transmissão uma taxa de 60 megabits por segundo para transmissão de vídeo, né? Os terminais celulares, uma boa margem, a gente calcular na ordem de 180 kilobytes por segundo. Então a gente pode somar isso daí e fazer um cálculo, né? Eu posso definir a minha necessidade total para trabalhar sem ter muito delay na minha rede. Vamos lembrar aqui o teorema de Nyquist, que nos permite calcular a banda passante sem ruído em relação da taxa de transferência. Então, só lembrando que o hertz do canal é igual a 2 vezes a taxa, o número de bits transmitidos por segundo, né? Então, se eu tenho um canal de 50 MHz, eu vou conseguir transmitir 100 megabits por segundo. Então, em função da carga, nós podemos ver qual é a contratação que eu necessito. Bom, de uma maneira geral, então as redes são muito simples. Hoje é um projeto não muito sofisticado, a gente fica dependendo dos equipamentos. Agora, a grande coisa que se tem que tomar cuidado é com a segurança desse tipo de rede, que normalmente as pessoas compram os switches, né, compram os equipamentos e não os configuram, deixando tudo com o default de fábrica, o que é extremamente perigoso para quem tem má fé e conhece um pouquinho. Com isso nós terminamos esta aula, né? E se você gostou deste vídeo, recomende para os seus amigos, para os seus alunos e se inscreva no canal. Não esqueça de baixar o material. Até a próxima aula.